Bom dia, meus amores! Sobre o que será que irá tratar o nosso assunto de geografia de hoje? Vou dar uma dica a você. Se você ainda não conseguiu descobrir qual é o nosso conteúdo, pessoal, desse vídeo aqui que eu passei na outra aula. Pois é, esse vídeo tratou sobre o assunto dos desafios da população. A população, ela vive em um meio em que as pessoas não estão respeitando o direito um dos outros, mas querem que respeite os seus direitos. A partir do momento que o seu direito é ferido, você se sente fragilizado e se sente injustiçado. Mas será que todas as pessoas estão respeitando o próximo como deve respeitar? É esse o conteúdo que iremos ver hoje, mais especificamente sobre os idosos. Nós iremos ver como é ser idoso no Brasil. Vamos iniciar nada mais, nada menos do que do início. E como será que estão as estatísticas para o número da nossa população? Será que temos muitos idosos, poucos idosos, o número é crescente, é diminuindo? Então, vamos estudar sobre isso, tá certo? Para a gente entender um pouco sobre as estatísticas do que está acontecendo no nosso Brasil. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os dados feitos pelo IBGE. Se liga aí na sigla, tá certo? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele que faz toda a referência e toda a medição da quantidade populacional e também das necessidades das pessoas no Brasil. Vamos começar. Em 2007 até 2017, fizeram a estatística de quantos idosos tinham. Então perceberam que o número ficou, de 2007 a 2017, o número ficou com mais de 10 milhões de idosos. Vejam só, desse ano de 2007 para 2017, aumentou 10 milhões o valor. E quanto será que vai estar essa projeção em 2027? Em 2027, eles veem que os dados vão triplicar, então será 3 vezes mais. Porém, vamos dar uma paradazinha e vamos pensar. Em 2020, o que aconteceu? Infelizmente, em 2020, nós temos uma projeção que vai diminuir um pouco, né? Esperamos que bem pouco mesmo, porque nós temos aí o agravante na saúde,
onde os idosos estão sendo os mais prejudicados, né? Com a nova doença, né? Com a nova pandemia do Covid-19, o coronavírus. Nós sabemos que, infelizmente, muitos idosos não irão resistir e essa projeção de quantidade em 2020 não ficará igualzinho nessa estatística, onde diz que a cada ano o número irá triplicar, tá certo? Então vamos lá. Por que a quantidade de idosos aumenta tanto e a de jovens diminui tanto? A gente viu lá anteriormente, tá certo? Nos outros conteúdos, quando estávamos em sala de aula, que as pessoas estão prezando por ter menos filhos, até por questões econômicas, questões de trabalhar fora, porque antigamente os pais viviam os dois em casa, a mãe e o pai. E a mãe não tinha tarefas fora do lar, ela não trabalhava fora do lar, ela trabalhava apenas dentro de casa, não é isso? E depois o que aconteceu? A família começou a se modernizar e a mãe começou a trabalhar fora para ajudar o seu esposo dentro de casa, o que acarretou na menor escolha em ter filhos. Muitos optam por ter apenas um filho e muitos, no máximo, por ter dois. Por conta das condições financeiras, o gasto na cidade é maior, o gasto com a alimentação é maior, com a educação, saúde, tá certo? E também a disponibilidade de ter todo o tempo para poder estar presente na vida do filho, que é fundamental. Então, do que adianta ter 5 filhos, certo? E não poder estar presente na vida de nenhum. Então, o que acontece nos dias de hoje? As famílias prezam por ter poucos filhos, tá certo? Para que possam dar atenção e suprir as necessidades dos filhos. E como muitas pessoas estão no mesmo barco, estão com a mesma necessidade, acaba que a quantidade de idosos tende apenas a ir aumentando. Porque o nosso Brasil, ele não está sendo mais um Brasil jovem, ele já está sendo um Brasil o quê? Envelhecido. Um fator muito importante na vida dos idosos do Brasil é como vivem, que qualidade de vida eles estão tendo aqui. Então, pensa comigo, o que precisa um idoso? Vá pensando aí. Vou começar a falar para vocês, tá certo? Ele precisa de moradia, alimentação de qualidade, saudável, para que ele possa aumentar cada vez mais os seus anos de vida, amor, carinho, proteção e não espancamento e violência, que é o que vemos e muito, né? Muitos casos por aí. E existe um número sim também para denunciar a violência contra o idoso, que é o número 181. Você pode fazer a denúncia se souber que tem algum idoso que está sofrendo de violência, tá certo? Esse é o momento dele sentir a proteção. É onde o ser humano volta a ser criança novamente, tá certo? Em duas fases onde ele está fragilizado. O antes, quando é uma criança, que não tem como se defender, e depois, quando se torna uma criança envelhecida, tá certo? Então, precisa o quê? De amor, de afeto, carinho, compreensão. Precisa ser cuidado, higienizado. Precisa ser respeitado nos ambientes públicos, na vaga do ônibus, na vaga para estacionar o carro, tá certo? E muitas vezes esses direitos são negados aos idosos, o que complica e muito as situações dos idosos e chegam até muitos a morrerem, a falecerem por causa do descaso das famílias e também do governo. E muitos idosos chegam a falecer por causa do descaso feito pelas unidades públicas, né, onde eles são tratados de maneira vulnerável, de maneira a pegarem infecções nos corredores dos hospitais, não são tratados com o devido cuidado pelos familiares também, os familiares tratam de qualquer jeito, não tem higienização. Vemos aí casos absurdos na televisão, né, onde familiares deixam trancados por vários dias, não alimentam direito. Nós estamos fartos de ver tanta covardia e todo mundo um dia vai envelhecer e sabemos que não queremos ser tratados mal. Então, se não queremos ter um mau tratamento, devemos tratar bem também aos idosos, tá certo? Como é que podemos tratar bem os idosos? Podemos tratar bem os idosos cuidando deles, amando os nossos avós, né?
ajudando nas necessidades que precisam, respeitando quando estiver andando em ônibus com seu pai e com a sua mãe, respeite a vaga do idoso. Você pode ficar em pé, o idoso não, a idosa não, tá certo? Então é aí que começa o bom senso, é aí que começa o respeito e o direito do outro. Agora eu quero que você pegue seu livro, se ainda não pegou, dá uma pausa no vídeo e pega seu livro. Você vai abrir na página 115 e nós vamos estudar essa página logo depois desse vídeo tão interessante que fala sobre os idosos. O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar no que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro como bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Na página 115 diz assim: ser idoso no Brasil. Observe os números da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a projeção para o futuro no que se refere à população de idosos no Brasil. Uma revolução prateada. Eu tenho aqui 17,4 milhões em 2007 e 26 milhões em 2017. Veja como a quantidade é aumentativa. E em 2027 eu tenho 37,9 milhões, o que significa que esse número aumentou cerca de 10 milhões. Então, eu tenho aqui as alternativas que perguntam o seguinte. Letra A. Ao comparar o número de idosos entre 2007 e 2017, o que podemos concluir?
esse número ele aumentou ou ele diminuiu? Eu já dei toda a dica, né? Preste atenção e responde aí. Não precisa você responder agora. Quando o vídeo terminar, tá certo? O vídeo aula terminar, você responde, bate a foto e envia para o Eclipse, certo? Ou você pode dar uma pausa agora mesmo no vídeo e já ir respondendo. Letra B. Com base nesse resultado, qual a projeção para 2027? Em 2027, aumentará em quanto? Lembra do que eu falei? Essa daí já está quase respondida. Lembra do que eu falei? Que o número está aumentando a cada ano ou fala assim. Quais seriam os desafios do governo diante desse resultado? Comente com os colegas e registre suas conclusões. Diante desse resultado, eles podem ajudar os idosos em geral se eles apoiarem, tá certo? Leis que sejam bruscas, que realmente levem a pessoa que está destratando o idoso, a pessoa que está desdenhando do idoso, pague uma multa, seja preso, certo? E realmente seja punido. Porque tem pessoas que acham que estão apenas, achando engraçado alguma coisa que o idoso está fazendo, por uma maneira inocente do idoso estar fazendo, e acaba mangando. O idoso está comendo, se melando, gravou, riu e manda para toda a família, achando que aquilo ali é uma coisa linda, uma coisa engraçada. Não, minha gente, isso é desdenhar, tá certo? Isso é não ter consideração. É a mesma coisa que você está vendo uma criança ali, uma criança comendo, tá certo? E se melando porque está aprendendo. Só que naquele outro momento, o idoso ele não está aprendendo, ele está regredindo. Ele está desaprendendo o que aprendeu, porque ele está o quê? Indo para os seus passos finais. E aí o respeito tem que ser redobrado. As leis também podem ser mais severas para o respeito nos hospitais. Quantos idosos não estão em uma fila de corredores, sem ser nem mesmo em uma cama, sendo no chão, tá certo, dos corredores, estão ali propícios a pegar uma infecção hospitalar? E cadê o respeito aos nossos idosos? Então, preste atenção aí, porque essa daí já é mais uma dica para vocês responderem a letra C. O restante, vocês vão ter que responder pensando, analisando, pesquisando também, tá bem? Página 116 diz assim: as informações apresentadas ajudam na identificação de outro dado importante pesquisado pelo IBGE. A expectativa de vida ou a esperança de vida. Chamamos de expectativa de vida ou esperança de vida o número médio de anos que uma pessoa poderá viver em certo lugar, com base na análise de vários fatores. Dependendo desses fatores, alimentação saudável, hospitais que tratem realmente o idoso como se deve, famílias que estão cuidando e não que estão só se apossando do cartão do avô ou da avó para usufruir de benefícios, tá certo? Mas sim para cuidar realmente do idoso. Isso é o que vai dizer se aquele idoso realmente vai ter um tempo maior de vida ou não. E tem um dado que é bem interessante do IBGE. Ele diz que os idosos antes estavam vivendo 75,5 meses e passou a viver 75,8 meses, o que significa que eles aumentaram 3 meses de vida. Então, aquele idoso que não tem uma vida, não chega até os 75, 70 e poucos anos, né? Porque tem uns que chegam até mais. Minha família, graças a Deus, tem o costume de viver muito. Eles sempre vivem até os 103, até os 102, tá certo? Graças a Deus, que continue assim. E eu pretendo só ir com os 110. Então, vamos lá. Na questão 8 diz assim: veja no gráfico a seguir os dados relativos a anos passados e a projeção para 2020. Ele diz assim: em 1980, 62 anos. Em 2000, 70 anos. Em 2002, 71 anos. Veja que está aumentando a quantidade de anos do idoso. Em 2010, 73. Em 2013, 74,6. Em 2020, 77,6. E como eu disse a vocês, então, vamos lá para o quesito 8, que diz assim: veja no gráfico a seguir os dados relativos a anos passados
E a projeção para 2020, o ano que estamos. Expectativa de vida no Brasil. E, infelizmente, o coronavírus veio para mudar essa expectativa, tá certo? O número aqui, ele vai descer, infelizmente, um pouco. Por quê? Com a chegada desse Covid-19, com essa pandemia, os mais afetados estão sendo os idosos. Então, o nosso livro não podia prever o futuro, tá certo? Não tinha como nosso livro prever o futuro. Mas vamos lá estudar as partes que ele fala aqui, que é bem interessante desses dados, de por que está aumentando, tá certo? A qualidade de vida do pessoal. De alguns, né? Não vamos generalizar, porque tem muitos idosos aí em situações precárias. Vamos lá. Em 1980, eles chegavam a 62 anos. Em 2000, a 70,4 meses. Em 2002, 71 anos. Em 2010, 73 anos. Em 2013, 74,6 meses. Em 2020, 74,6. Percebeu em 2020 o quanto estaria lá em cima no topo o número de idosos, né? O quanto a idade deles, de muitos idosos chegando a 77 anos, né? Mas muitos idosos, infelizmente, não vão conseguir, depois de 2020, né, chegar a esse topo de idade. E o número também de idosos vai o quê? Cair. Vai diminuir um pouco. Letra A. O que ocorreu entre os anos de 1980 e 2000, de acordo com as informações fornecidas pelo gráfico? E aí? O número de expectativa de vida, ele aumentou ou ele diminuiu? As pessoas começaram a morrer com mais idade ou com menos idade? Pensa aí e responde. Letra B. A que conclusões podemos chegar observando os demais anos? Nos seguintes anos, minha gente, houve uma gradual expectativa de vida? Houve uma gradual esperança de mais vida ou de diminuição da vida? Então, aí vocês vão responder, tá certo? Você que escolhe, como eu falei, ou para agora o vídeo e já responde lá, ou você, no final, faz tudo, tá bom? Só não esquece de tirar foto e mandar para o ICLES. Na continuação do parágrafo diz assim: de acordo com a agência de notícias do IBGE, entre 2015 e 2016, a expectativa de vida dos brasileiros, ao nascer, passou de 75,5 para 75,8 anos, o que representa um acréscimo de 3 meses e 11 dias à sua existência. O parágrafo diz assim: apesar do crescimento contínuo da expectativa de vida, o Brasil ainda está abaixo de países como Japão, Itália, Singapura e Suíça, que em 2015 tinham um indicador na faixa dos 83 anos. Então, mesmo o Brasil apresentando esse fato que ele mostra a expectativa, a esperança de vida que está aumentando, ele está abaixo, tá certo, dessa expectativa de vida para esses outros países. Vamos focar agora em expectativa de vida. Em média, quanto tempo no Brasil um idoso vive? Em 2020, a nossa expectativa de vida é de 77 anos, tá certo? Eu não estou falando aqui de quantidade de mortes no ano de 2020, mas agora eu estou falando de qualidade de vida, tá certo? Vamos retomar o nosso conteúdo base, qualidade de vida, tá bom? Então, se vive 77 anos, eles precisam mesmo assim, para poder chegar aos 77, o brasileiro precisa desde cedo se cuidar. E quando está na parte mais frágil de sua vida, na velhice, na sua fase idosa, ele precisa de mais cuidados ainda. Vamos falar sobre a expectativa de vida no mundo, certo? Segundo a notícia transmitida pelo portal de notícias G1, em maio de 2016, a Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou que a expectativa de vida aumentou. Aumentou em média 5 anos no mundo todo, graças aos avanços nos países mais pobres. Sabe o que é que acontecia antes, gente? Antes as pessoas não tinham nem saneamento básico, as pessoas defecavam dentro de bolsas plásticas. Quando não tinha bolsa plástica nos seus próprios quintais, depois ia lá, cobria, depois quem passava por lá descalço pisava, né? Se contaminava dentro da sua própria casa. As moscas iam lá
traziam doenças para dentro de casa. Então, a falta de saneamento, a falta de tecnologias que ajudam nessa administração do lar também acabava afetando muito a vida de todo mundo. No segundo parágrafo, diz assim: o continente africano foi o que teve melhora mais significativa, atingindo os 60 anos de média, o que corresponde a uma expectativa em torno de 9,4 anos a mais para os africanos. Então, os africanos estão de parabéns. 9,4 anos, então 9 anos e 4 meses a mais que o restante do mundo. Essa conquista foi possível em virtude da assistência às crianças, do controle da malária e do acesso ao tratamento contra a AIDS. A diminuição do número de fumantes também contribuiu para o aumento global da expectativa de vida. Depois que vocês lerem esse texto do Você Sabia, vocês vão continuar na página de 117, vocês vão responder ao quesito 9 e 10. O quesito 9 você vai responder da seguinte forma: não vai ser em grupos, tá certo? Individualmente, não como pede o livro. E diz assim: escolha um país no mapa mundi político, descubram qual é a expectativa de vida nesse lugar e as razões que a determinam. Então, por que essas pessoas vivem tão pouco ou por que essas pessoas vivem tanto? Vocês vão pesquisar, tá certo? Um país no nosso mapa mundi para poder falar. O quesito 10, você vai fazer uma pesquisa com o idoso, se possível. Se você tiver algum idoso dentro de casa, tá certo? Você faz a pesquisa com ele, porque vocês sabem que não estamos em momento de estarmos fazendo pesquisa fora de casa, tá bom? Então, o quesito 10, se possível. Caso não seja, você se baseia nas experiências dos colegas, tá certo? Que iremos ter esse contato de socialização ao vivo. Entre os principais motivos do aumento de vida no Brasil, podemos citar alguns. E eu vou passar um vídeo agora para você que vai mostrar algumas dessas características que os idosos necessitam para que sua expectativa de vida continue aumentando. Se liga aí no vídeo. De acordo com o IBGE, no ano 2000, os adultos maiores de 65 anos representavam 5% da população brasileira. Em 2020, serão 25 milhões de idosos, cerca de 12% da população. O Brasil terá então a 6ª maior população mundial de indivíduos com 60 anos ou mais. A ampliação do tempo de vida é certamente uma das maiores conquistas do século XX, mas também representa um desafio para as políticas públicas de saúde. Como agregar qualidade aos anos adicionais de vida? No Brasil, a Política Nacional da Pessoa Idosa resgata os princípios da promoção de saúde e da qualidade de vida por meio de diversas diretrizes. O estímulo às ações intersetoriais visando atenção integral à saúde do idoso. O provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. O estímulo à participação do idoso e o fortalecimento do controle social, a formação e a educação permanente dos profissionais do SUS para a atenção à saúde da pessoa idosa. Os desafios são muitos. No Brasil, grande parte da população idosa é de baixa renda e está exposta a condições adversas de trabalho, moradia e alimentação. O processo de envelhecimento é associado a imagens negativas de doença, incapacidade, desprazer e terminalidade que muitas vezes culmina com a morte social do idoso. Neste cenário, quais são as responsabilidades da saúde da família? Quais são os desafios que o cuidado à saúde do idoso apresenta ao profissional de saúde? Como promover o envelhecimento saudável? É recente a oferta de cuidados que observam as características e peculiaridades dos idosos. Neste sentido, as unidades de saúde que operam na lógica da saúde da família têm se revelado mais adequadas do que aquelas centradas na assistência individual para atender a população de maior idade. Equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros,
dentistas e, sempre que possível, por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, entre outros, trabalham buscando a articulação das ações e a integração de saberes diversos, garantindo assim a construção de um cuidado integral da saúde do idoso. Esta rede de atenção se mostra de fundamental importância à medida que os usuários idosos são acometidos por doenças crônicas que exigem cuidado constante. A interação multidisciplinar na equipe de saúde e o envolvimento familiar ou de cuidadores são indispensáveis no processo de atenção em saúde do idoso. Neste modelo, a produção de saúde passa a ser construída através da comunicação entre os profissionais da equipe de saúde da família, mas também entre esses profissionais e os usuários. A boa comunicação é a chave para fundamentar uma abordagem integral ao idoso, seja com ele próprio, com seus familiares, seus cuidadores ou outros profissionais que cuidam da sua saúde. Mas por onde começar? O primeiro passo é o planejamento das ações. Ao atender os idosos na atenção básica, a equipe de saúde deve buscar compreender a situação de saúde física, contextualizada com aspectos emocionais, cognitivos, sociais e econômicos. Somente a partir desta análise é possível formular um plano preventivo e terapêutico adequado à realidade e necessidades do idoso. Uma abordagem preventiva e uma intervenção precoce serão sempre preferíveis às intervenções curativas tardias. Mas para isso é necessária a vigilância de todos os membros da equipe de saúde e a aplicação de instrumentos de avaliação e de testes de triagem para a detecção de distúrbios cognitivos, visuais, de mobilidade, de audição, de depressão e do comprometimento precoce da funcionalidade. A cada etapa de intervenção, os membros da equipe de saúde deverão considerar os anseios do idoso e de sua família. Sempre valorize a troca de informações e a negociação das expectativas de cada um, levando em consideração os elementos históricos do idoso, seus recursos individuais e sociais e a rede de suporte social disponível no local. É importante quantificar o número de idosos, comparando as outras faixas etárias, com a perspectiva de priorizar ações. Além de relacionar os determinantes ampliados de saúde, usando esses parâmetros para o planejamento das ações integradas. É preciso também identificar pessoas idosas em situação de fragilidade ou em risco de fragilização, para ações de prevenção de fratura de fêmur e promover ações para a melhoria da qualidade da atenção prestada ao residente nas instituições de longa permanência para idosos. O atendimento ao idoso deve atender à lógica da integralidade. Uma vez instituído o primeiro contato, as necessidades do usuário devem ser atendidas até o esgotamento das possibilidades dentro do nível de atenção básica e com resolutividade. Devem ser garantidos o retorno e a consulta de manutenção periódica a todos que se encontrarem em situação de risco para doenças, de acordo com as possibilidades e desejos do próprio usuário, quantas vezes se fizer necessário até que se estabilize o quadro. As ações de uma equipe de saúde são muito variadas. Elas incluem consultas, grupos terapêuticos e de convivência nas unidades básicas de saúde, coletas de exame no domicílio, estímulos à participação nas campanhas de vacinação e visitas domiciliares. Além de fortalecer o vínculo do idoso com a equipe de saúde, as visitas domiciliares podem garantir a prevenção de acidentes e problemas futuros. Com o avanço da idade, algumas adaptações precisam ser feitas com o intuito de criar um ambiente amigável, isto é, um ambiente livre das armadilhas quase invisíveis, responsáveis por pequenos acidentes domésticos, muito comuns entre os idosos. Vejamos algumas intervenções possíveis: alteração da disposição e da altura dos móveis, instalação de barras de apoio,
eliminação de quinas vivas, de desníveis e de tapetes. Mas lembre-se, toda e qualquer alteração na moradia do idoso deve estar organizada de forma a permitir a máxima capacidade funcional e independência, mas sempre respeitando a caracterização de seu espaço pessoal. As ações da equipe de saúde incluem desde o preenchimento correto da caderneta de saúde da pessoa idosa até alimentar e analisar dados do Sistema de Informação da Atenção Básica. É preciso identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização e, ao mesmo tempo, realizar e participar de atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa. Mas promover a saúde do idoso vai muito mais além. Ações de promoção da saúde incluem atividades amplas, como a alfabetização de indivíduos sem escolaridade, a participação em atividades culturais e de lazer na comunidade, a garantia de acesso aos meios de transporte e mobilidade segura nas vias urbanas e públicas, a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Não esqueça, os idosos constituem uma população heterogênea. Para fazer a diferença, é preciso saber lidar com as diferenças. Conhecer e respeitar os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos da comunidade, das pessoas idosas e de suas famílias é fundamental para o sucesso do trabalho de uma equipe de saúde. E lembre-se que este não é um trabalho que se faz sozinho. A equipe de saúde deve ser capaz de propor alianças entre os diversos setores da sociedade representados na comunidade, de forma a criar uma rede de cuidados articulada. Boa sorte e bom trabalho! Viram aí a importância do cuidado com a saúde do idoso? Pois é muito importante tanto o governo como também a família estar sempre de olho se o idoso está necessitando de cuidados a mais, e a população também precisa estar de olho bem aberto para poder estar respeitando o direito do próximo, principalmente se esse próximo tem algumas limitações. Na página 118, vamos dar continuidade e vamos citar algumas desses motivos que trazem o aumento, tá certo, da expectativa de vida do idoso no Brasil. Vejam lá no primeiro ponto, diz: o acesso a cuidados médicos como vacinas, consultas e tratamento de doenças com medicamentos específicos. Informação e programas de prevenção de doenças. Orientação sobre a importância de ter uma alimentação adequada e de realizar atividades físicas, entre outros aspectos. Ainda na página 118, o quesito 11 diz assim: de que forma os vícios ou os problemas sociais podem contribuir para que o tempo de vida de uma pessoa seja reduzido? Pensa aí e responde, beleza? Número 12. Que cuidados crianças e adultos podem adotar para preservar a saúde e a vida? Muito importante, tá certo? Preservação da saúde. De que forma? Que hábitos eu posso colocar na minha rotina para que eu tenha mais saúde? Logo depois, vocês vão passar para a página 120. E na questão 13 diz assim: escolha 5 artigos do Estatuto do Idoso que vocês consideram importantes e que necessitam ser praticados por todos. Você vai escolher 5 artigos, tá certo, do Estatuto do Idoso, e você vai escrever aqui aqueles que você achar mais importante, tá certo? Agora que a atividade está toda explicada, eu quero que vocês façam a atividade. Depois que fizerem a atividade, vocês vão me enviar pelo ICLES. Professora, e quando iremos corrigir a atividade? Nós iremos corrigir todas as atividades na próxima aula, tá certo? De Geografia. E iremos corrigir ao vivo, iremos corrigir online, tá certo? Pelo Clipe Escola. Nesse momento, vocês vão pegar o livro na página 119 e vão acompanhar a leitura sobre respeito ao idoso. Como tratar os idosos?
O Estatuto do Idoso foi estabelecido com base na Lei número 10.741 de 2003, em que os direitos do idoso devem ser cumpridos por toda a sociedade. Alguns desses direitos se resumem em áreas que envolvem saúde, respeito, alimentação digna e liberdade. Segundo o artigo 96 do Estatuto, é crime desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Em 1890, o pintor holandês Vincent van Gogh retratou um idoso e sua expressão de solidão e tristeza na tela intitulada Velho Homem Triste. Vocês podem ver aí na página a pintura de Van Gogh. Ele não é nada feliz, né? Então, para que você possa fazer a sua parte e possa fazer com que os idosos se sintam felizes da sua família, dê atenção, converse, trate bem, tá certo? Nunca desdenhe, nunca fique rindo, nem mangando, tá certo? Porque eles, apesar de alguns não estarem entendendo tudo, mas eles também têm sentimento e eles sentem. E é o maior pecado, tá certo? Ninguém quer servir de mangação e ninguém quer servir de ser humilhado pelo próximo.